E aí, aluninha querida, fala, aluninha querida do meu coração, como é que você está? Tá de boa? Tá de boa? Espero que sim. Catarina, Universidade Estadual de Londrina, a nossa UEL linda. O que eu fiz? Ó? Peguei todas as questões desse vestibular que foi aplicado em outubro de 2019, o vestibular UEL 2020, e peguei onde tinha matemática linda e falei assim, vou fazer uma resolução comentada, vou ajudar meus aluninhos queridos de alguma forma. Então, olha só o que eu fiz, quer ver? Ó? Peguei todas as questões, inclusive esse arquivo aqui que tem todas as estatísticas de matemática, né, dos assuntos mais cobrados nos últimos 5 anos, eu vou disponibilizar um link aqui para você no vídeo também, beleza? Então, por exemplo, eu peguei essa primeira questão aqui, ó. Essa primeira questão aqui, nós tínhamos que ter conhecimentos de geometria analítica, alguma coisinha ali sobre geometria plana também, tá? Mas assim, trabalhar com coordenadas cartesianas, aqueles conceitos lá de reta e plano, distância de ponto a reta, trouxe também uma outra maneira de resolver trabalhando com simetria mesmo, não precisando trabalhar necessariamente ali com a geometria analítica totalmente, ok? Peguei essa outra questãozinha aqui, ó, que estava associada com a biologia, beleza? Que falava da esponja de Menger. Na verdade, nós temos aqui essa função exponencial, dava um medo danado, mas na verdade a gente mexia muito mais com a tal da matemática elementar, a matemática básica, do que em si com progressão geométrica, com geometria espacial, enfim, e tinha que ter conhecimento, um pouco de conhecimentos numéricos. Foi estranho isso, né? Mas tudo bem. Essa questão 20 aqui, por exemplo, probabilidade, então tinha que conhecer análise combinatória, tinha que conhecer também probabilidade, tinha uma sacada ali também, eu acho que a parte da probabilidade era o menor dos nossos problemas, tá? Mas assim, mexer com a matemática básica, matemática elementar, era a sacada dessa questão. Essa questão 33, que bacana ali, né? Muito criativa, de ter conhecimento de geometria plana, relações métricas, enfim, circunferência, quadriláteros, bastante coisa ali bacana para a gente relembrar, e também triângulo e circunferência. Essa questão 39, na verdade, análise direta aí de tabela, né? Mas assim, o que pegava aqui era mais a parte da porcentagem, então estava associado em matemática com história. A gente tinha que conhecer a porcentagem, a parte estatística ali que a gente chama de análise e tratamento de informação, né? Olhando para o gráfico, ok? Essa questão 41 aqui, questão clássica, né, que começa com função exponencial e tinha que conhecer propriedades de logaritmos para conseguir resolver essa questão. Começa com função exponencial e termina com log lindo. Vamos trabalhar também com essa questão 45 aqui, ó, que era uma análise de gráfico. A gente pode associar uma função mesmo, né, uma função ali, mas assim, a só análise com problema de gráfico era uma questão de boa, interpretação, mas uma questão de boa, ok? E essa questão aqui de função quadrática, né? Foi muito criativa essa questão, gostei bastante. Assim, também tem um método mais sofrível de resolver e um método um pouco mais de boa, ok? Então a ideia é te ajudar de alguma forma, divirta-se. Sempre estou trazendo ali conceitos importantes para a gente lembrar de determinado assunto que a gente está trabalhando, e espero que ajude mesmo, tá? Não esquece de se inscrever no canal para receber notificações de vídeos como esse, de outros vídeos. Não esquece de ir lá no final curtir o vídeo, fazer algum comentário, me dizer se ajudou realmente de alguma forma, mas aproveite o máximo possível, ok? E bora apavorar aí nos vestibulares e no vestibular da UEL. Bora lá então, vamos que vamos! 20. Na exposição virtual A Beleza da Matemática, realizada no Museu do Amanhã, o belo é celebrado como simetria matemática, como exemplado na imagem a seguir. Olha a borboleta linda. Então, a gente já está falando de simetria, já estou desconfiando de coisas ali, né? Alguma coisa relacionada à simetria. Ele está falando assim, no plano cartesiano, dois outros pontos distintos P que são simétricos, de novo surgiu a palavra, né, relacionada à simetria, em relação a uma reta R, se as seguintes condições forem simultaneamente atendidas. Então aqui ele está dizendo para você, está te direcionando o como lidar com essa simetria que ele está propondo para a gente. Duas condições. A distância de P até a reta R é igual à distância de Q até a reta R.
Isso aqui a gente vai usar bastante daqui a pouquinho, tá? 2. A reta que contém P e Q é perpendicular à reta R, isso que a gente também vai usar a nosso favor. Tem uma relação muito linda na geometria analítica, que trabalha com os coeficientes angulares, né? Quando nós temos coeficiente, a gente conhece o coeficiente angular da reta R, o coeficiente angular de uma reta perpendicular à reta R, eu vou chamar de S daqui a pouco, vai ser o quê? O oposto e o inverso desse coeficiente angular. Como assim, Trem? Calma, já vamos relembrar. Suponha que no plano que contém a imagem da borboleta, o eixo de simetria R seja dado pela equação de reta. Opa, nós temos a equação da reta. Isso aqui eu vou chamar de equação de reta R. E ele falou assim, se P tem coordenadas menos 2 e 0, é um ponto desse plano, assinale a alternativa que apresenta corretamente o ponto simétrico AP em relação à reta R. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um esboço dessa situação. Lembra que eu sempre falo, geometria analítica, funções, geometria, se você conseguir desenhar toda essa situação, fica mais fácil de enxergar as coisas. Bora lá então, vamos mudar de tela, vou precisar desenhar. Tá aí, partiu, ó. É a mesma questãozinha, tá? Então nós temos lá uma reta R e nós temos também o ponto de coordenadas, as coordenadas daquele ponto P. E é sobre isso que nós vamos conversar, fechou? Deixa eu fazer aqui para você, então, vamos simular aqui o nosso plano cartesiano, fazer aqui eixo X e eixo Y. Deixa eu fazer aqui embaixo mesmo, então vou fazer aqui, ó, eixo X. Beleza, e vou fazer aqui o eixo Y. Vamos lá, eixo X, eixo Y. Ok. O que eu vou tentar mostrar aqui para você então agora? Eixo X e eixo Y. Essa equação da reta aqui, ó, y mais x igual a 2, eu vou representar graficamente essa reta aqui, tá? Y mais x igual a 2. Como a gente pode representar essa reta? Atribua valores, ó, faça coisa fácil para você. Por exemplo, atribua x igual a 0. Se o x é igual a 0, eu vou ficar com y mais 0, esse mais ficou estranho, né? Y mais 0 igual a 2. Ou seja, nós chegamos à conclusão que o y vai ser igual a 2. Okay. Se x é 0, y é 2. Vou pôr mais ou menos aqui, ó, o ponto. Beleza? X é 0, y é 2. E faça a mesma coisa para o y igual a 0. Eu sempre faço isso. Y igual a 0. Então, se y vai ser igual a 0, nessa mesma equação, eu vou ter 0 mais x igual a 2. Ou seja, eu chego à conclusão que x é igual a 2. Então, quando x é igual a 2, y é 0, algo mais ou menos aqui. E aí eu consigo fazer, unindo esses dois pontos, eu consigo fazer a tal da reta R, que vai ser a nossa referencial ali, como eu falei, de simetria. Beleza? Então, vamos lá. Se eu pegar aqui para você, ó, as coordenadas deste ponto aqui, ó, P, menos 2 e 0, menos 2 e 0 ia estar mais ou menos aqui, ó. Vou colocar aqui esse ponto P. O que nós temos que saber? A distância deste ponto P até essa reta R, estou fazendo aqui para você, ó, essa distância aqui ó, tem que ser a mesma, se eu der continuidade nisso aqui, ó, tem que ser a mesma até um ponto que vai ter como, a gente vai descobrir as coordenadas que a gente vai chamar de ponto Q. E é justamente isso que a gente quer descobrir, quais são as coordenadas desse ponto Q. Ok? E é isso que a gente vai marcar nas alternativas. Nós temos algumas maneiras de enxergar isso aí. Então, vou fazer de uma resolução mais formal primeiro e depois eu vou te dar uma percepção minha aí sobre a questão, tá? Primeira coisa, se eu tenho a equação da reta R, que apareceu aí para você, eu consigo, vou chamar de essa reta PQ aqui, ó, que ele falou que ela é perpendicular à reta R, vou chamar de reta S, ok? Então, se eu tenho a reta R do tipo y mais x igual a 2, se você isolar o y, você vai ter y igual a menos x mais 2. Coeficiente angular é quem está multiplicando x, coeficiente linear é o termo independente, o que intercepta lá o ponto y, ok? Então, o coeficiente angular aqui é o menos 1. Então, o coeficiente angular da reta R é menos 1, beleza? MR é igual a menos 1, fechou. E aí eu vou encontrar o coeficiente angular dessa reta S, né, que eu te mencionei, que seria a reta perpendicular
a reta R. Se eu sei o coeficiente angular da reta R, menos 1, o coeficiente angular da reta S vai ser o oposto de menos 1, que vai ser mais 1, e o inverso dele, só que o inverso do 1 é o próprio 1, então o coeficiente angular da reta S é 1. Por que isso é útil? Né? Porque eu consigo encontrar a equação dessa reta S aqui. Então, a equação da reta S, eu vou usar uma formulazinha muito incrível que a gente trabalha em geometria analítica, que é o famoso ioiô mi xoxô. Ioiô mi xoxô. Ok. Quem que é o M, o coeficiente angular da reta S? A gente está falando da reta S, ok? Quem que numa equação da reta sempre aparece x e y, quem que tem que sumir aqui da nossa vida então? y0 e x0, que são justamente as coordenadas de um ponto. Quando é que eu uso essa formulazinha aqui, essa relação aqui? Quando eu tenho as coordenadas de um ponto e o coeficiente angular. Eu tenho as coordenadas do ponto P, ó. X é menos 2, y é 0, é isso que eu vou fazer, eu vou usar a nosso favor. Tá? Então aqui vai ficar, deixa eu fazer aqui no ladinho, ó. Aqui vai ficar y menos o valor do y, aqui ó, da coordenada de P, que é 0, m, que é o valor do coeficiente angular da reta S, que é 1, vezes x menos o valor do x aqui da coordenada P, que é menos 2. Então, fica x menos 2. Menos com menos ali vai ficar mais, y menos 0 é y, 1 elemento neutro da multiplicação, então vai ser y igual a x mais 2. Essa aqui é a equação da reta S. Ok. Se nós temos as duas equações de reta, o que eu quero te chamar a atenção? A distância desse ponto P até a reta R tem que ser exatamente a mesma, vou pôr um desenho de distância aqui, que deste ponto, dessa reta R até as coordenadas desse ponto Q. Ó. Essas distâncias aqui são exatamente a mesma. Ou seja, se eu tenho a equação da reta S e eu sei as coordenadas desse ponto, na verdade, eu já sei que x aqui é 0, né? Quando essas retas se encontram, x é 0 e o y é 2. Ou seja, eu já sei as coordenadas deste ponto aqui, e este ponto aqui vai ser exatamente quem? O ponto médio entre as coordenadas de P e Q. Então, esse ponto aqui, ó, x é igual a 0, y igual a 2. Ok? A gente já tinha descoberto pela reta R anteriormente. Ou seja, se esse aqui é ponto médio, já que a distância tem que ser a mesma, a gente vai usar a ideia de ponto médio. Como é que a gente trabalha lá com ponto médio? Vamos supor assim, eu chamei de M, é o ponto médio entre P e Q. Então, vamos pôr aqui, ó. As coordenadas, a coordenada x desse ponto médio vai ser o quê? A média aritmética entre as coordenadas x do ponto P e x do ponto Q. Ok? Por isso que eu fiz x do P, mas x do Q dividir por 2. Substitui aqui, ó, x do M nós temos é 0, x do P foi dado no enunciado, nós temos é menos 2, x do Q nós queremos descobrir, coordenada x do ponto Q. Tudo isso aqui dividido por 2. O 2 está dividindo, a gente vai jogar para lá, vai passar multiplicando. Então, ele vai ficar 2 vezes 0 é 0, igual a menos 2 mais x do Q. Menos 2 jogamos para lá, fica mais 2, ou seja, a coordenada x do ponto Q é 2 positivo. Com isso, nós ficávamos em dúvidas entre as alternativas B, C e D. Beleza? Ok. Maravilha, então. E a gente faz a mesma coisa para descobrir a coordenada YQ. A coordenada, o valor do y do ponto médio, a coordenada y do ponto médio é o que? É a média aritmética entre o y do ponto P e do ponto Q. Então, vamos usar a mesma ideia. Soma e divide por 2. Y do M, eu tenho aqui é 2. Beleza? Então, o y do P foi dado no enunciado, que é 0. Y do Q eu quero descobrir. Então, faz a soma e divide por 2. 2 está dividindo, joga para lá, passa multiplicando. 2 vezes 2 é 4. É igual a 0 mais y do Q. Ou seja, y do Q igual a 4. Pronto, nós temos as coordenadas. X do Q é 2, y do Q é 4. Alternativa correta, letra D. Beleza? Então, show de bola, usamos geometria analítica, ok, maravilha, e fomos felizes para sempre. O que eu queria te chamar a atenção aqui, às vezes pode te ajudar de alguma outra forma. Quando a gente trabalha com simetria, né, a gente pode trabalhar com alguns raciocínios lógicos em nosso favor. Por exemplo, quando eu calculei aqui, ó, quando ele forneceu para a gente as coordenadas do ponto menos 2 e 0, ó, x é menos 2, y é 0, ok? Então quer dizer que a distância de P até a origem é de 2 unidades.
Eu vou deixar o quadradinho ali, que eu vou usar o quadradinho que é de 2 unidades. E quando a gente viu esse ponto de interseção dos chips também de 2 unidades, na verdade, a gente pode pensar nessa distância aqui como a diagonal de um quadrado. Deixa eu tentar fazer aqui para você, ó. A diagonal de um quadrado, beleza? A gente sabe que a diagonal de um quadrado é L raiz quadrada de 2, ou seja, seria 2 raiz quadrada de 2 essa distância. Mas eu nem quero trabalhar com cálculos. Por quê? Porque se eu falasse de simetria em relação ao eixo Y, eu ia ter um quadrado aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Beleza? Ou seja, essa distância de 2 unidades do ponto P até a origem seria a mesma distância de 2 unidades da origem até um ponto, sei lá, vou chamar aqui ponto T. Nem precisa, né? Mas está aqui. E aqui nós temos como ponto de interseção do eixo Y2, quer dizer que o lado do quadrado é 2, então é um quadrado de lado 2. Então eu poderia fazer por simetria também, jogar aqui para cima um outro quadrado de lado 2, ó, porque a diagonal é a mesma. Ou seja, este lado do quadrado aqui também mede 2. Opa, se eu tenho 2 desse quadrado de baixo e 2 do quadrado de cima, quer dizer que a altura desses dois quadrados juntos aqui, ou se eu somar esses dois lados do quadrado, vai dar 4. E é justamente, nós estamos falando da medida de y, então a gente sabe que a coordenada y seria 4. E como a distância aqui nós vimos que é de 2 unidades, então isso aqui seria exatamente a coordenada de x, ó, 2 e y 4. Então, por simetria, eu posso usar esse referencial aí a nosso favor, ok? Então, eu preferi trazer para você uma resolução usando a geometria analítica, ok? Show de bola, fazendo lá Yoyomi Chuchu, trabalhando lá com duas retas perpendiculares entre si, aquela ideia do coeficiente angular ser o oposto e o inverso, né, um do outro, beleza? Trabalhamos com ponto médio, já que a distância é a mesma, de π até a reta R é a mesma da reta R até o Q, show de bola. E também, por simetria, trabalhando com raciocínio lógico matemático, dá para usar isso a nosso favor sempre, né? Então, nós temos que ter a habilidade o quê? De pelo menos fazer um esboço da situação, do gráfico ou das retas, enfim, né? Então, treine isso, né? Quando a gente vai trabalhar com a geometria analítica, com funções, enfim, com esse tipo de coisa aí para te ajudar, beleza? Olha só o que diz a questão. Muitas formas presentes na natureza são de difícil representação por entes geométricos tradicionais, como retas, planos e cubos, mas que podem ser aproximados por meio da aplicação de operações geométricas sucessivas. Por exemplo, certos animais filtradores, como as esponjas, possuem esqueleto flexível de espongina, que pode ter sua forma aproximada pela enésima etapa da construção da região denominada esponja de Menger, cujo volume Vn é dado por... Olha que expressão matemática linda, maravilhosa. Dá vontade até de fazer matemática agora, né? Não? Ah, tá. Na sequência estão ilustrados um esqueleto flexível de espongina, cujo um cubo unitário e as 3 primeiras etapas da construção da esponja de Menger, como apresentado na exposição A Beleza da Matemática no Museu do Amanhã. Ok? Beleza. Com base nas informações apresentadas, considere as afirmativas a seguir. Nós temos 4 afirmativas, a gente tem que marcar qual é a alternativa correta. Primeira coisa, né? É uma questão que está associando conhecimento da área de matemática com biologia, que são as informações 1 e 4, e eu vou discutir com vocês as afirmações 2 e 3. Acontece isso na prova da UEL, né? Até então acontecia na prova da UEL. Essas questões que nós temos as informações, a gente tem que analisar se é verdadeiro e falso, o que está correto, o que está incorreto. A minha orientação é que você ataque o que você tem mais facilidade e já vai eliminando as alternativas. Muito fatalmente nessas questões, na maioria esmagadora das questões, você não precisa fazer todas as afirmações ou informações, então você já vai eliminando a alternativa, use isso a seu favor. Ah, Tatarinha, eu não consigo identificar o que tem mais facilidade, então vai fazer na ordem ali mesmo, não tem problema nenhum, mas não esquece de sempre eliminando as alternativas, tá? A 1 eu vou deixar para vocês, né, que é de biologia. Essa 1 aí está indicado como, deixa eu ver aqui, como falso, né? Então, se a 1 é falso, já dava para eliminar letras A, B e E. Então, a tua dúvida é se é a letra C ou a letra E. Se você identificasse a 1 como falso, você não precisava fazer todas as afirmações, bastava fazer a afirmação 2 ali, tá vendo? Qual é a diferença entre a alternativa C e a alternativa E? Ambas estão dizendo que
3 e 4 são corretas, mas na E está dizendo que a 2 também é correta. Então, esse tipo de coisa que você tem que usar a seu favor. E se você for olhar para 2, eu, sinceramente, eu acho que essa afirmação 2 é bem de boa. Por quê? Depois eu vou fazer uma demonstração por observação. Demonstração por observação é estranho, né? Mas assim, eu vou fazer vou te dar uma dica por observação. E daí a gente vai resolver essa informação 3, que seria exatamente a maneira de a gente representar se está correto essa afirmação 3. A gente já sabe que 3 e 4 está correto, né? Mas para a gente representar que está correta essa informação 3, seria também uma maneira de representar algebricamente ali a afirmação informação 2, beleza? Então, o que ele fala na 2? O volume de cada etapa da construção da esponja de Menger é menor que o volume da etapa anterior, isto é, o volume n mais 1 é menor que o volume de n para todo n pertencente aos naturais, lembrando que quando tem aquele asterisco ali nós estamos excluindo zero, então são todos os números naturais positivos. Então, se você, só para observação, ó, pega essa imagem aqui que nós temos aqui, ó, beleza? Imagina a gente construindo esses cubos aqui, ó. O volume que eu vou usar para construir o cubo 1 vai ser maior que o volume que eu utilizo para construir no material para construir esse volume do cubo 2, ó, porque nós temos o mesmo cubo 1 menos alguns pedacinhos, ó. E assim acontece sucessivamente, né? Essa quantidade aí de buraquinhos, né, faz com que eu gaste ou que eu utilize menos material na construção, ou seja, o volume é menor, sim, à medida que vão passando essas etapas, o volume para a construção do material vai diminuindo. Então a gente já poderia afirmar que esse 2 aí é verdadeiro. E se o 2 é verdadeiro, a gente já mataria a questão, né? Justamente ali a gente já sabe que a alternativa E está correta. Beleza. A Tatari ficou sem graça, eu gosto de desafios na matemática, então vamos lá. O 3. Independente de qual etapa da construção da esponja de Menger seja considerada, seu volume é um número racional. Tá? Lembrando que quando a gente fala de conjuntos numéricos, nós temos lá o conjunto dos números naturais. Quem são os elementos do conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Nós temos os inteiros, que nós pegamos esses naturais e seus opostos. Aí entra os números negativos, né? Além do 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, nós temos os seus opostos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. E daí dentro nós temos naturais, que está contido nos inteiros, e os inteiros que estão contidos no conjunto está contido no conjunto dos números racionais. Ou seja, além desses números ali que a gente já falou, todo número que a gente consiga representar na forma de fração. Né? Pode ser um número fracionário, sim, pode ser um número decimal, pode ser dízimas periódicas, enfim. Como é que a gente representa isso? Se a gente conseguir reescrever aquela expressão por meio de uma fração, nós estamos provando que aquele 3 ali é verdadeiro. Então nós vamos manipular essa relação linda, maravilhosa aí que está relacionada à maneira de calcular o volume, beleza? Então, olha só, a primeira coisa que eu quero relembrar aqui, ó, nós temos um número qualquer, esse aqui é um número racional, por exemplo, né? Está escrito na forma de fração, nós temos um expoente, nós temos uma operação aqui no expoente, uma operação de subtração. O que eu vou fazer que valeria para a subtração e valeria para a multiplicação também, a gente vai trabalhar com propriedades de potenciação. Então, esse volume Vn, ó, eu vou abrir assim, ó. Vou fazer 20 27 avos, 20 27 avos elevado a n vezes o mesmo 20 27 avos, ó, elevado a menos 1. Produto de potências de mesma base, mantém a base, soma os expoentes. Somei o n com o menos 1. Ok? Beleza, então. Essa é a primeira informação aqui, né? Agora eu vou mexer nesse cara aqui, ó. Mesma ideia. Então eu tenho menos 7 vezes 20 elevado a n vezes o 20 elevado a menos 1. Produto de potências de mesma base, mantém a base, soma os expoentes. Somei o n com menos 1. Fechou? E ainda vou multiplicar. Quando eu tenho um 27 avos elevado a n, tá? Esse n é o expoente tanto do 1 quanto do 27. Não importa que eu coloque aqui no n, né? 1 elevado a qualquer coisa, que no caso vai ser a própria base 1. Beleza? Então isso aqui vai ficar 1 sobre
27 elevado a n. Beleza, já abri um pouquinho. E aí a gente tem que começar a enxergar coisas, né? Começar a enxergar coisas. Por exemplo, vamos relembrar de uma propriedade importante. Quando nós temos um expoente negativo, o que a gente faz para deixá-lo positivo? Nós invertemos a base. Então, se a base é 20 e 27 avos, eu vou inverter, vou deixar 27 e 20 avos. Então, vai ficar assim, ó. O volume vai ser... E como é produto, né? A ordem não importa. Então, eu vou colocar esse número real aqui, ó. Esse número racional, né? Todo número racional é um número real. E já vou colocar aqui na frente desse cara que está indicado com o expoente n. Então, ele vai ficar 27 sobre 20 elevado a 1, por isso que eu já nem coloquei o expoente, vezes o que está no parênteses ali, ó. 20, 27 avos elevado a n. Ok? Aí, o que eu quero que você enxergue agora? Eu tenho também um expoente negativo aqui sobre o 20, ó. Beleza? E eu vou pegar esse mesmo, e esse fatorzinho aqui, eu vou pegar e vou inverter essa base 20 para deixar com o expoente positivo. Então, ele vai ficar 1 sobre 20. Beleza? Então, ele vai ficar assim, ó, menos 7 vezes 20 elevado a n, vezes 1 sobre 20, vezes 1 sobre 27 elevado a n. E aí, o que a gente tem que fazer para enxergar, né? A gente quer verificar se isso é um número racional ou não. Nós temos que tentar reduzir isso o máximo possível. E nós temos que deixar a primeira parcela ali, ó, 27 20 avos, vezes esse cara aqui, ó, 20, 27 avos elevado a n, tem que deixar algo semelhante aqui também. E aí, se você perceber, ó, se eu abrisse o que está aqui no parênteses, ó, eu teria 20 elevado a n e 27 elevado a n. Eu tenho aqui o 20 elevado a n e 27 elevado a n no numerador e no denominador, respectivamente. Então, eu vou fazer isso, tá? Vou juntar esses dois caras, ó, e daqui a pouco eu vou escrever dessa forma aqui. E aí, eu tenho um número racional aqui prontinho, ó, 1/20 avos, e eu tenho o 7, beleza? Então, a gente vai separar dessa forma. Então, vai ficar 7 vezes 1 vezes 1, ok? 7 ali, ó, vamos escrever, ó. Então, esse volume vai ser 27 20 avos vezes 20 27 avos, isso aqui na n, elevado a n. Então, vamos lá. 7 vezes 1 vezes 1 é 7. E aqui no denominador, né, quando não tem nada embaixo, no denominador é 1, né, então vai ficar 20 vezes 27 elevado a n. Eu vou separar, ó, 7 sobre 20, vezes, daí vou ter o 20 elevado a n sobre 27 elevado a n. Ok? Ó? Então, só juntei tudo que estava em cima, 7 vezes 20 elevado a n, 1 é insignificante, elemento neutro da multiplicação, né, e embaixo no denominador 20 vezes 27n. E aqui, como ambos têm o mesmo expoente n, ó, eu vou escrever dessa forma aqui, ó. E aí você já está sacando onde a gente vai chegar, né? Não está calma, vamos fazer então. 27 20 avos vezes o 20 27 avos elevado a n. E aqui eu vou ter então menos 7 20 avos. Vamos deixar com expoente único aqui também, ó. 20 27 avos elevado a n. E aí o que nós temos? Ó, se você observar bem, eu vou pegar um marca-texto aqui para você. Ó. Eu tenho 27 20 avos dessa coisa aqui, menos 7 20 avos da mesma coisa. Então, o que nós vamos fazer? É como se eu colocasse aquela coisa ali em evidência, né? Então, o nosso volume aqui, ó, ele vai ser 27 20 avos dessa coisa, menos 7 20 avos da mesma coisa. Vamos escrever essa coisa aqui em evidência, que a coisa é 20 27 avos elevado a n. Aqui eu tenho uma subtração de frações com o mesmo denominador, que nos facilitou um pouquinho a nossa vida. Então, 27 menos 7 vai dar 20 sobre 20, 20 20 avos, vezes o 20 27 avos elevado a n. 27 ficou estranho. Eu sou muito rápido para escrever, nem a minha mesa aqui me acompanha. O Caeto Tatarém para com isso. 20 dividido por 20 dá 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação. E nós chegamos que esse volume aqui vai ser, então, representado por 20 27 avos
elevado a n. O que eu quero que se enxergue aqui, então? Aquela expressão inicial que nós tínhamos, que a gente começou a manipular, ela significa a mesma coisa que isso aqui, ó, de uma forma um pouquinho mais simplificada. Um pouquinho não, né? Tem muito. Porque é a mesma coisa, só manipulei de uma maneira diferente. E isso aqui sim é um número racional, porque a gente conseguiu escrevê-lo na forma de fração. Qualquer valor de n que se coloque aqui, ó, e n pertence aos naturais, claro, né? N pertence aos naturais, e não poderia ser zero, né? Mesmo que fosse, né? Não tem problema nenhum, ok? Então a gente está provando ali que a afirmação 3 é verdadeira. Trabalhosa, né? Trabalhosa, não era fácil, não. Então 1 era falso, o 2 é verdadeiro, 3 verdadeiro, e pelo gabarito o 4 também é verdadeiro. Alternativa correta, letra E. Beleza? Então muito trabalho, né, para manipular isso aí, para gente ter certeza absoluta do que a gente tem que fazer nessa questão, mas uma questão assim muito bacana para a gente relembrar coisas lá da matemática elementar, que de fácil não tinha nada, né? Bacana. De pôr à prova a frase vida é código e combinação. Sabendo que os indivíduos de uma determinada espécie apresentam um DNA com exatos 150 milhões de bases nitrogenadas em cada cadeia, o estudante cria um programa para gerar aleatoriamente uma sequência de 150 milhões de letras que serão sorteadas honestamente dentre A, C, G e T. Fixada uma cadeia do DNA de um determinado indivíduo dessa espécie, assinale a alternativa que apresenta corretamente a probabilidade de esse programa gerar uma sequência que represente essa cadeia do DNA. Então, olha só, estamos falando de probabilidade, palavrinha mágica aqui, e a probabilidade a gente sabe, ou vamos relembrar como é que faz, sempre a razão entre dois números. O cara que está em cima, número de casos favoráveis, o cara que está embaixo, número de casos possíveis, numerador, denominador. O que está em cima é o que eu quero, ó, fixada uma cadeia de DNA de um determinado indivíduo dessa espécie, assinada a alternativa que apresenta corretamente a probabilidade desse programa gerar uma sequência que represente essa cadeia. Então a gente vai verificar quantas cadeias tem no total, e nós temos uma a nosso favor, então a probabilidade aqui vai ser 1 sobre alguma coisa. Então o evento vai ser 1. É um evento, é um caso a nosso favor, beleza? Agora, quantos casos possíveis nós temos? É isso que a gente vai ter que analisar. É o tal do espaço amostral. Para isso, eu vou precisar lembrar de alguma coisinha lá de análise combinatória. Vamos trabalhar ali com o princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, e seremos felizes para sempre. Por quê? Porque imagine assim, ó, ele falou que sabendo que os indivíduos de uma determinada espécie apresentam um DNA com exatos 150 milhões de bases nitrogenadas em cada cadeia, o estudante cria um programa para gerar aleatoriamente uma sequência de 150 milhões de letras que serão sorteadas honestamente entre essas letras aqui. Gente, falando a parte da matemática, o que importa para mim são essas 4 letras aqui, e eu vou analisar essas 4 letras colocando uma do lado da outra. Quantas vezes nós vamos fazer isso? 150 milhões de vezes. Ok? Então vamos imaginar assim, ó, né? Nós estamos querendo descobrir qual é o nosso espaço amostral, o número de casos possíveis. Então imagine assim, ó, quantas possibilidades eu tenho aqui, ó, para a primeira letra. Veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, A, C, G e T. 4 possibilidades aqui para a primeira letra. Vamos analisar aqui a segunda letra. Já vimos a primeira letra. A segunda letra eu tenho A, C, G e T, ou seja, 4 possibilidades também. E vai seguindo esse padrão. A terceira letra também nós temos quantas 4 possibilidades? 4 possibilidades. Tatarine, quantas vezes eu tenho que fazer isso? 150 milhões de vezes. Eu não vou fazer tudo isso, Tatarine. Que bom, não faça mesmo. Tá? A gente vai representar isso de uma maneira mais simplificada. Então aqui quando a gente chegar na letra, na última letra, vou pôr aqui, ó, última, posição 150 milhões, última letra, eu também vou ter 4 possibilidades, ok? Então pensa assim, ó, eu tenho 4 possibilidades para a primeira letra, 4 para a segunda, 4 para a terceira, assim por diante. Como eu tenho que usar a primeira letra? E a segunda letra, e a terceira letra, e a quarta, e a última letra, e multiplique. Beleza? Ou seja, eu vou fazer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Quantas vezes mesmo que eu já falei para vocês? 150 milhões de vezes. Ou seja, vai ser 4 até o PowerPoint que ficou emocionado, elevado a 150 milhões, ok? Nem sei quanto vai dar isso, tá? Então nós temos uma cadeia
de um total de 4 elevado a 150 milhões de cadeias possíveis. Então a probabilidade vai ser essa. Fechou? Ah, Tatarim, mas não tem isso nas alternativas. Bem observado. O que aparece nas alternativas? Não aparece nenhum número fracionário, ou seja, eu vou ter que inverter essa base. Quando eu inverto a base, o que faz com o expoente? Troca o sinal do expoente, beleza. Só que mesmo assim eu vou precisar manipular algumas coisinhas aqui, ó, porque eu não tenho 4 elevado a 150 milhões, mesmo trocando o sinal do expoente, então eu vou manipular isso aí. Então vamos brincar um pouquinho com esse cara aqui, ó, 4 elevado a 150 milhões. O que nós podemos fazer para manipular um pouquinho aqui? Por exemplo, como eu enxergo que lá nas alternativas tem potência de base 10, isso é uma coisa que você tem que usar a teu favor, tá? Se nas alternativas está indicando para gente, se as alternativas estão indicando para gente que tem potência de base 10, aqui nós temos que escrever isso como forma de potência de base 10. 150 milhões é a mesma coisa que 15 vezes, quantos zeros nós vamos ter? 7 zeros, 10 elevado à sétima potência. Também não tem nada parecido lá. Então, eu vou mexer nessa base 4 aqui. Ó. O que eu quero que você enxergue? Essa base 4 eu vou transformar numa outra base qualquer. Vou deixar menorzinho esse cara aqui. Ó. Então, o 4, por exemplo, eu vou escrever como 2 ao quadrado. Beleza? Então, na verdade, eu estou representando o mesmo 4, só que de uma outra forma, como 2 ao quadrado. Então, eu vou ter o 4, que estava sendo elevado a 15 vezes 10 elevado à sétima potência. O 2 ao quadrado, que é o mesmo 4, eu vou elevar a 15 vezes 10 elevado à sétima potência. E nós temos aqui ó, uma potência de potência. O que nós fazemos quando nós temos uma potência de potência? Nós multiplicamos aqui os expoentes. Então, eu vou multiplicar ali o 2 por 15, beleza? É isso que eu vou fazer. Vai ficar 2 vezes 15, 30. E aí eu vou ter 2 elevado a 30 vezes 10 elevado à sétima potência. Maravilha? Só que o 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Eu vou abrir aqui passo a passo. Vou até passar aqui para o outro lado, tá? Vou fazer aqui uma separação para a gente continuar a discussão. 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Aí se tem um pouco mais de facilidade com a matemática, vai, é lógico, fazendo mais rápido para ganhar tempo isso aqui. Ó. 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. E 3 vezes 10, o 10 é a mesma coisa que se eu colocasse 10 elevado a 1. Por que eu estou fazendo isso? Só para a gente relembrar de uma propriedade importante. Produto de potências de mesma base, mantém a base, faz o que com os expoentes? Soma os expoentes. Expoente 1 com expoente 7, mais 7 vai dar 8. Ok. Então, na verdade, ó, esse 4 elevado a 150 milhões é a mesma coisa que 2 ao cubo, 2 elevado a 3 vezes 10 elevado à oitava potência. Não 2 ao cubo, não. Tá? Então, nossa probabilidade aqui ó, é a mesma coisa que se fosse 1 sobre 2 elevado a 3 vezes 10 elevado à oitava potência. Tá? Lembra que a gente não vai deixar na forma de fração. O que vai acontecer? Eu vou inverter essa base, então 2 vou jogar lá para cima, e quando eu inverto a base, o que eu faço com o expoente? Troca o sinal. Então, como era positivo, ele ficou negativo. Enfim, nós chegamos na resposta alternativa correta, a letra B. Então, veja que a parte da probabilidade não era assim tão difícil. É claro que deu um pouquinho de trabalho, tinha que conhecer análise combinatória ali. O que a gente trabalhou bastante foi com a matemática elementar, a famosa matemática básica. Não chamo de matemática básica, porque às vezes parece que é fácil, né? A questão 33 diz assim, ó, a icônica obra Mona Lisa de Leonardo da Vinci, exposta no Museu do Louvre, e possibilita pôr à prova as proporções matemáticas nela presentes. Partindo de um quadrado ABCD de lado 1, que delimita uma região abaixo da cabeça, pode-se obter um retângulo que contém a cabeça da Mona Lisa por meio da construção geométrica descrita a seguir. Daqui a pouco eu já vou colocar a imagem para você. Seja O o ponto médio do segmento AB. Tome a circunferência de centro O e raio AD. Encontre o ponto E, dado pela intersecção da circunferência com a semi-reta BA. Considere o ponto F de modo a obter o retângulo de vértices EADF, como ilustrado na figura a seguir. Está aí a Mona Lisa, ok? Beleza. E o que o cara quer da gente? O que eles querem da gente aqui nessa questão? Com base na construção geométrica fornecida aí na figura, assinale a alternativa que apresenta corretamente o comprimento do segmento EA, que está marcado ali como X na imagem, tá? Deixa eu dar uma melhorada aqui, ó, só para a gente começar a conversar. Vamos conversar sobre a questão. Primeira coisa que eu quero que se enxergue, né? Então, ele foi falado aqui na questão que é um quadrado AB CD, então dá uma olhadinha que já tem aqui a marcação, né, de quadrado de lado 1, a medida 1. Então, AB também mede 1, AD mede 1 e CD mede 1. Ok. E ele falou que O é ponto médio de AB, ou seja, ele dividiu esse lado aqui, esse segmento AB, em duas partes iguais, metade de 1. Metade de 1. Ok? Maravilha, então. Tome a circunferência de centro O,
Então, imagina aqui que nós temos o centro de uma circunferência e o raio OD. Então, esse segmento OD aqui, ó, eu vou colocar R de raio. Beleza? É isso que ele está falando para a gente. Encontre o ponto E, dado pela intersecção da circunferência, com a semirreta BA. Veja que nós temos o ponto E aqui. Fechou? Considere o ponto F de modo a obter o retângulo de vértices EADF, como ilustrado na figura a seguir. E qual que é a pergunta que ele quer da gente? O que ele fez a pergunta para a gente? Quanto que mede esse segmento AE, que foi indicado aqui. Tá? O que eu quero que você enxergue aqui? Ó? Eu quero que você enxergue a seguinte situação. Ó. Tenta observar ali na imagem, já vou deixar indicado para você também, para a gente ver juntos. Mas eu quero que você tente enxergar ali um triângulo OAD. Triângulo OAD. Tá? Esse triângulo OAD está aqui, ó, que estou marcando para você melhor. Ó. Esse triângulo OAD é um triângulo retângulo em A. Né? Lembra que esse ABCD é um quadrado, ou seja, esse ângulo aqui é de 90 graus. Tá? Por que eu estou te chamando a atenção? Tá? Esse R aqui, ó, o raio da circunferência, que tem centro em O, é exatamente o que? A hipotenusa desse triângulo retângulo. E a gente sabe a medida desse cateto AD também, que é lado do quadrado, aqui mede 1. Ou seja, a gente sabe a medida de um cateto 1 e a medida do outro cateto meio. Se a gente fizer lá por Pitágoras, teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, R ao quadrado, é igual a soma do quadrado dos catetos, ou seja, 1 ao quadrado mais meio ao quadrado. Eu vou descobrir essa medida R. Ok? E por que você quer descobrir essa medida R? Porque é o raio. Se essa distância de O até D é o raio, a distância de O até E também é raio. Enxerga aqui, ó, nós temos um pedaço da circunferência aqui, ó, uma partezinha da circunferência. Então, a distância do centro da circunferência até a qualquer ponto aqui do comprimento da circunferência sempre vai ser a mesma. Então, OD tem a mesma medida aqui, ó, E. Tá, e por que você quer isso? Porque quando eu tiver a medida, quando eu descobrir a medida de OE, eu quero que você enxergue que a distância de O até E é compreendida por dois pedacinhos, ó. OA, que a gente sabe quanto que mede, é meio, mais o pedacinho AE, que é o que a gente quer descobrir, ó, o X. Então, para descobrir até vou colocar aqui de novo, ó, OE é o que a gente vai descobrir, agora, que é o tal do raio. Beleza? OA é o meio e AE é o X que a gente quer descobrir. Então, esse X aqui nada mais é do que joga o meio para o outro lado, vai ser o raio menos meio. Então, eu vou pegar a medida do raio, que nós vamos descobrir aqui por Pitágoras, e vou tirar meio. E a gente vai ser feliz para sempre, ok? Então, vamos lá. Então, o raio ao quadrado vai ser igual a quê? A 1 ao quadrado, que é 1, mais meio ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Vamos brincar aqui um pouquinho com a matemática elementar, com a matemática básica, faça como se achar melhor, frações equivalentes, MMC, seja feliz para sempre, isso aqui vai dar 5 sobre 4. Ok. Se o raio ao quadrado deu 5 sobre 4, para eu descobrir a medida do raio, o que eu vou fazer? Joga a raiz quadrada nesse lado esquerdo, vai eliminar o expoente 2, só que tem que jogar a raiz quadrada também no lado direito. Vai ficar a raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 4, que a gente sabe que é quanto? 2. Então, o raio, na verdade, é o quê? Raiz quadrada de 5 sobre 2. E esse valor aqui do raio, nós vamos substituir exatamente aonde? Aqui, ó. E nós seremos felizes para sempre. Nós vamos terminar essa questão aqui e marcaremos a alternativa correta. Então, o x que eu queria descobrir ali, a medida AE, é o quê? Raiz quadrada de 5 sobre 2 menos 1 sobre 2. Nós temos uma fração com denominadores iguais, então a gente conserva esse denominador e faz a operação do que está no numerador, né? Como não são termos semelhantes, não consigo juntar nada aqui, ó. Ou seja, essa medida x, esse segmento aí, é raiz quadrada de 5 menos 1 sobre 2. Beleza? Nós conseguimos marcar aqui a alternativa correta, a letra C de coxinha. Ok? Então veja, é uma questão muito bacana. Se você não conseguisse enxergar esses detalhes aí, a gente não conseguiria resolver a questão. Então, se você enxergasse, era de boa. Se não enxergasse, seria uma questão extremamente difícil.
Questão 39 diz o seguinte, ó, comparando duas tragédias que ocorreram recentemente com patrimônios nacionais de dois países, o Brasil com o incêndio do Museu Nacional e a França com o incêndio da Catedral de Notre-Dame, constatam-se atitudes distintas entre a população e as elites desses dois países, no que diz respeito ao volume de doações para a recuperação de seus respectivos patrimônios nacionais. Em 24 horas, Notre Dame recebeu aproximadamente 2,6 bilhões de reais. Individualmente, Lili Safra, nascida no Brasil e hoje residente na Europa, doou 88 milhões de reais. Por outro lado, em 7 meses, o Museu Nacional recebeu doações na ordem de 1,1 milhão de reais. Ok? Foi fornecida uma tabelinha com alguns dados que está dizendo aí sobre a renda anual do Brasil, França e Estados Unidos em 2014, o asterisco ali porque ele considera uma população com mais de 20 anos. Ok? E aí nós temos algumas afirmativas para analisar, né, se é verdadeiro ou falso e marcar qual é a alternativa correta. Com base no texto, no quadro a seguir e nos conhecimentos sobre história contemporânea, atribua V verdadeiro ou F falso as afirmativas a seguir. Tá, Trícia, vai resolver a questão de história? Não, né? Não vou usar, vou deixar para os que manjam de história, mas eu vou resolver o que eu consigo aí contribuir com a parte da matemática, né? Então a UEL até então tem esse padrãozinho aí de misturar algumas áreas do conhecimento, beleza? O que eu não vou resolver, já estou colocando na tua tela aí como falso, a afirmação 2, e como verdadeiro, a afirmação 4. As outras eu consigo ajudar e contribuir de alguma forma, ok? Vamos para a primeira afirmativa? Então dá uma olhadinha que ele fala assim. Em 24 horas, Notre Dame arrecadou entre 900% e 1000% a mais que o Museu Nacional em 7 meses. Então vamos dar uma olhadinha aqui no texto, ó. Eu trouxe aqui a informação para você. Então, assim, a gente tem que comparar a arrecadação de Notre Dame com a do Museu Nacional. Notre Dame, 2,6 bilhões de reais, enquanto no Museu Nacional, 1,1 milhão de reais. Vamos brincar um pouquinho e falar um pouquinho de porcentagem, tá? Imagina que a gente tem lá, sei lá, 100 reais. O que significa acrescentar 100% a esse nosso valor? Acrescentar 100% quer dizer que eu vou pegar 100 reais e vai acrescentar mais 100 reais. Ou seja, de 100 reais passa a ser 200 reais. Não dobra. Então pensa assim, ó, se nós tínhamos 100 reais e de repente passou a ser 200 reais, quer dizer que acrescentou 100%. Então acrescentar 100%, quer dizer que eu pego um certo valor, um certo capital e vou dobrar, ou seja, vai ser 2 vezes maior, ok? Agora imagine o mesmo 100 reais, tá? Agora eu pego esses 100 reais, se acrescento 100%, ele passa a ser 200 reais. Se eu acrescento 200%, ele passa a ser quanto? 300 reais, ok? Ou seja, de 100 reais passa para 300 reais, ou seja, aumenta 3 vezes, triplica esse valor. Qual que é a ideia que eu quero te passar? Independente do valor, tá? Imagina que eu tenho um valor qualquer, se eu vou acrescentar 100%, ele vai dobrar. Se eu vou acrescentar 200%, ele vai triplicar. Se eu vou acrescentar 300%, vai quadruplicar, 4 vezes mais. Aonde que eu quero chegar com essa nossa conversa aqui? Ó? Quer ver? Ó? Observe que eu tenho uma informação assim, ó. O Notre Dame arrecadou entre 900 e 1000% a mais, tá? Se eu continuar nessa brincadeirinha aqui, ó, se eu vou acrescentar 900%, qual é o padrão que eu quero que você enxergue? 100% dobra, 200% triplica, 300% quadruplica, 4 vezes mais, ó. 100% começa com 2 vezes mais. 200% começa com 2, 3 vezes mais. 300% começa com 3, 4 vezes mais. 900% começa com 9, vai aumentar em 10 vezes. Enquanto 1000%, que é o próximo, 10 aumenta, então, 11 vezes. Ok? Por que eu estou falando isso? Se eu pegar ali, então, aquele 1,1 milhão de reais, que está aqui, se eu tivesse um acréscimo de 100%, ele ia dobrar. Ou seja, ele ia passar a ser 2 vezes 1,1 milhão, ia passar a ser 2,2 milhões de reais. Agora, se eu pegar e chegar onde ele quer,
acrescentar, ter 900 ou 1000% a mais, já que está entre 900 e 1000, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar por 10, multiplicar por 11. Tá? Então, se eu pegar esse mesmo 1,1 milhão e multiplicar isso aqui por 10, eu vou ter o quê? 11 milhões. E eu tenho que chegar onde? Em 2,6 bilhões. E se eu pegar o mesmo valor e multiplicar por 11, eu vou ter o quê? 12,1 milhões. Então veja que isso está muito distante do 2,6 bilhões que foi indicado aqui no texto. Então por isso que essa afirmativa aqui ela é falsa. Ok? Beleza? Então a sacadinha é usar um pouquinho dessa parte aí do raciocínio lógico. Então a gente já sabe que essa afirmação aí também é falsa. Se nesse momento a gente já soubesse que a 1 é falsa, e pelo teu conhecimento ali de história contemporânea, se você soubesse que a afirmação 2 era falsa, as duas primeiras são falsas, você já poderia eliminar a letra A letra B e a letra C. Faça isso sempre, né? Use isso a seu favor. O que nós poderíamos evitar? Ó? De fazer, por exemplo, a afirmativa 4, que é de história contemporânea, pelo que está indicado no texto, a gente já sabe que é verdadeiro, então já dava para deduzir que era verdadeiro. Então a gente vai verificar uma dessas afirmativas aqui. E ao verificar uma dessas afirmativas já dava para responder a questão. A gente tem que usar isso a nosso favor, né? Para a gente ganhar o tal do tempo aí que a gente não tem na prova. Vamos lá para mais uma afirmativa. Apesar de a renda média anual na faixa de 0,1% mais alta brasileira ser maior que a sua equivalente francesa, o mesmo não ocorre com a faixa de 5% mais baixa. Então, vamos brincar aqui com a nossa caneta marca-texto. Apesar de a renda anual na faixa de 0,1% mais alta, está aqui, ó. Ok? Brasileira ser maior que a francesa, será que isso acontece? Acontece, ó. Brasileira, 1.900.000 e poucos mil euros, enquanto que a francesa 1.200.000 e poucos mil euros. Ok? Então até aqui é verdadeiro. Agora está falando que o mesmo não ocorre na faixa com 50% mais baixa. Vamos olhar para 50% mais baixa. 50% mais baixa. Brasil, 4.000 e poucos euros. França, 14 mil e poucos euros, ok? Então é mais alto que a brasileira na faixa de 0,1% mais alta, porém isso não ocorre com 50% mais baixo, também é verdadeira essa segunda parte, ok? Ou seja, essa afirmação aqui ela vai ser sim também verdadeira. Se a gente soubesse que essa aí é verdadeira, a gente já conseguiria, né, determinar a resposta correta aqui, ó, a letra E, beleza? A letra E. Terceira é verdadeira, matamos a questão. Já vimos que a quarta é verdadeira, né? Já vimos não, né? Atribuímos, porque aqui são os mestres da história, e vamos falar um pouquinho da quinta afirmativa mesmo, a gente já terminando essa questão aí. A renda média anual da faixa de 0,01 mais alta francesa, por ser maior que a brasileira, predispôs a menor doação para o seu patrimônio nacional. Então, olha só, vamos olhar para a tabelinha de novo. A renda média anual da faixa 0,01 mais alta francesa predispôs. Não é a mais alta francesa, né? Tá vendo? Ó? Francesa é um pouco mais de 4 milhões de euros, enquanto a brasileira é um pouco mais, quase 9 milhões de euros. Então, isso aqui já está falso, né? Confirmando essa afirmativa aí como falsa. Então, primeira é verdadeira, primeira é falsa, segunda é falsa, a terceira é verdadeira, a quarta é falsa e a quinta ela é verdadeira. A alternativa a quinta é falsa. Tatanis, tá maluquetes? Calma. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Eu falei rápido e foi. Alternativa correta, letra E. Beleza? Então, a parte da matemática, né, tinha ali um conhecimento de porcentagem, que a gente considera matemática elementar, não estou dizendo que é fácil, mas elementar, e ali a terceira afirmativa e a quinta afirmativa, que era a análise e interpretação da tabela. A gente tinha que usar isso a nosso favor, ok? Leia o texto e observe a imagem a seguir. No Brasil, a preservação natural de um cadáver é rara devido ao clima tropical e ao sólido ácido que aceleram a sua decomposição. Por isso, a múmia encontrada em Goiânia, Minas Gerais, no século XIX, é tão incomum. Tem uma imagem ali da múmia, ok? Passados T anos após a morte desse ser humano, suponha que a massa M, que está em função de T, de seu cadáver, medida em quilogramas, seja dada por, olha aqui,
expressãozinha linda, maravilhosa, uma equaçãozinha exponencial, uma função exponencial. mt é igual a 40i elevado a menos ct, onde e maior que 1 é uma constante, c é um parâmetro relacionado às características morfoclimáticas da região onde originalmente se encontrava. Admitindo que passados t igual a 600 anos, a múmia possuía exatos 4 kg, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do parâmetro c. Antes de nós enxugarmos as lágrimas, né, de vermos uma questão assim que dá um coiso na gente, por que dá um coiso? Porque é uma função exponencial e tem log ali nas alternativas. Né? Vamos fazer uma homenagem justa ao log, já que ele apareceu ali. Né? Vamos fazer aqui, ó, log lindo, né, gente? Log lindo. Log lindo, cadê minha caneta? Aqui, minha caneta. Vamos lá, vamos nessa. Se for nada errado, não vai dar certo, viu? Só por causa da homenagem, log lindo. Se você acha que o log é lindo, com certeza você tem uma aprovação garantida aí no seu vestibular, vai apavorar no Enem. Mas assim, por que eu estou te falando isso? Nós sempre temos que estar atentos quando a gente fala de função exponencial e nas alternativas tem log. É claro que vai chegar algum momento que eu vou ter que inserir o log aí na nossa vida. Primeiro momento a gente entender a situação para sabermos quais são as substituições que nós vamos fazer. Apareceu um M, apareceu um T, apareceu um E, apareceu um C. O que eu vou substituir? E as indicações sempre estão no nosso texto base, no nosso enunciado ou no comando de uma questão. Ok? Então, por exemplo, ele falou assim, ó, admitindo-se que passados t igual a 600 anos. Então, aparece um t aqui, ó, a gente vai fazer essa substituição. E ele falou que a múmia possuía exatos 4 quilogramas. Então, quando foram passados 600 anos, a múmia possuía exatos 4 quilogramas, que a gente vai fazer a substituição aqui. Então, a princípio, é isso que a gente tem. Tá? Então, vamos fazer essa substituição. Ó. Vai ficar 4 igual a 40 e elevado a menos c elevado a t, que é 600, nessa situação que foi fornecida segundo os dados fornecidos pelo enunciado. Então é o que nós temos por enquanto, de acordo com o nosso texto, tá? Tatarinha, mas eu tenho um E e tenho um C aí. Veja que isso não é um problema, porque olha para as alternativas, né? As alternativas sempre tem que, né, nortear a nossa conduta dentro de uma questão. Elas são nossas amiguinhas, tem que rolar um clima entre nós e as alternativas, tem que dar uma piscadinha, mandar um beijinho, enfim. Veja que aparece o C e o E, tá? E ele quer saber justamente o valor do parâmetro C. O que a gente vai isolar é o que aparece nas alternativas, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Como nós tínhamos uma função exponencial, nós temos uma equação exponencial, nosso objetivo é tentar igualar as bases. O candidato à base exponencial aqui é o E, né? Nós temos uma incógnita sobre ele, beleza, ok? Então a gente vai ter que tentar fazer aparecer um E lá no outro lado da igualdade, né? Esse E é uma constante maior que um indicado aqui, eu não quero nem chegar no mérito dele. Tá? Daqui a pouco você vai entender o porquê. O que a gente vai fazer então? Vai tentar isolar. O 40 que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar 4 40avos igual a E elevado. Já vou fazer um ajuste aqui que me incomoda, C vezes 600, tá? Vou deixar ali, 600C. Beleza. E aí o que eu posso enxergar aqui é uma simplificação. Ó. Se eu dividir numerador e denominador por 4, né? Faço essa divisão aqui, ó, ambos por 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 40 dividido por 4 dá 10. Ou seja, eu tenho 1 décimo igual a E elevado a menos 600C. Coisa que eu gosto de fazer, mas isso é muito pessoal, né? É deixar na forma fracionária mesmo para ver se eu consigo identificar uma igualdade entre bases. Não enxerguei isso. Quando acontece isso, o que nós temos que passar automaticamente pela cabeça? Tem que apelar para o log lindo. Então o que eu vou fazer? Eu vou inserir o log. Só que a gente tem que inserir um log conveniente. O que seria um log conveniente? Tá, existe log conveniente? Log inconveniente sempre. Não, log é lindo. Veja que aparece nas alternativas um log na base E, tá vendo? Em todas as alternativas tem um log na base E. Então eu vou fazer surgir na nossa vida um log na base E, tá? Como é que eu posso fazer isso? Por meio de uma equação. Ao inserir o log aqui, ó, na base E no lado esquerdo da igualdade, eu faço isso também desde que eu faça inserir um log na base E no outro lado da igualdade. Já escrevi os logs aí para a gente ganhar um tempinho. Então veja que vai ficar log na base E de 1 décimo, que era o que estava no lado esquerdo da igualdade, vou deixar assim mesmo. E aqui no outro lado da igualdade que eu fiz fazer surgir um log, vai ficar log de E
vezes o e elevado a menos 600c. Então veja que eu só fiz surgir na nossa vida o tal de log na base e. Uma coisa que eu quero que você enxergue aqui nesse momento é que esse 1/10 aqui, ó, a gente pode reescrever como 10 elevado a menos 1. Beleza. Eu vou trabalhar com a propriedade lá usando potenciação. 10 elevado a menos 1. Fechou? Por quê? Nós temos uma propriedade, quando a gente fala de logarítmos, que quando nós temos um expoente, até vou fazer aqui no lado direito a igualdade, só para a gente relembrar. Quando nós temos uma potência, a gente pega esse expoente aqui, ó, e joga lá para frente. Escorrega aqui, ó, e vem aqui para frente por meio de uma multiplicação. Então eu vou fazer a mesma coisa com esse menos 1 aqui, ó, no outro lado da igualdade. Eu vou jogar lá para frente. Beleza? Então vamos escrever isso. Então eu vou deixar com essa mesma cor. Então vai ficar menos 1 vezes, e mantém o log, não é um décimo que a gente está usando agora, a gente está usando 10 elevado a menos 1, menos 1 jogou lá para frente, fica log de 10 na base e. Beleza. No outro lado da igualdade, quem que vem para baixo aqui, quem que escorregou e multiplicou o menos 600c. Então vai ficar menos 600c vezes log de e na base e. Vamos lá. Vezes log de e na base e. Fechou. Tá? O que nós temos a nosso favor agora? Tá? Se você observar, a gente tem que tentar enxergar coisas que aparecem lá nas alternativas. Tá? A gente já está quase conseguindo isolar o C, já apareceu um log de E, enfim. E sempre quando a gente trabalha com log, logaritmo, esse cara que está aqui em cima a gente chama de logaritmando, e esse cara que está embaixo a gente chama de base. Quando eles são iguais, o resultado sempre vai dar 1. Então isso aqui vai dar 1, ó. Beleza? E 1 vezes qualquer coisa vai dar só qualquer coisa. 1 vezes menos 600c vai dar menos 600c. Então no lado direito da igualdade ficou menos 600c. No lado esquerdo da igualdade também tem menos 1 vezes alguma coisa. Então aqui vai ficar menos log de 10 na base e. O que eu vou fazer então? Vou multiplicar tudo isso aqui por menos 1 para ficar positivo. Então eu tenho os dois lados da igualdade agora, eles vão assumir valores positivos. Então aqui menos com menos vai ficar mais, ou seja, ficou log de 10 na base e. No lado direito da igualdade vai ficar positivo também, ó, 600c. Beleza? Se você quiser, né, se tiver mais facilidade de enxergar as coisas, já que a gente tem que tentar enxergar uma coisa nessas alternativas, você pode até deixar aqui, ó, 1 vezes log de 10 na base e. Por quê? Porque quando eu quero isolar o c, esse 600 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, em vez de dividir o log, eu posso dividir aquele 1 ali, ó. Ele ficaria 1 sobre 600 vezes log de 10 na base e. Esse aqui é exatamente o valor do parâmetro c. E se você observar nas alternativas, nós conseguimos chegar na alternativa correta, letra E. Então veja que sempre quando nós temos questõezinhas aí que envolvem função exponencial e nós terminamos com propriedades do logaritmo, dá trabalho mesmo, tem que dominar bem essa parte de propriedades. Mas a ideia vai fazendo as substituições e vai fazendo as propriedades ali passo a passo. Aos poucos as coisas vão surgindo, sempre paquerando quem? As alternativas. 45. Leia o texto a seguir. Luzia é de inestimável valor científico por se tratar do mais antigo fóssil humano paleoamericano já encontrado no Brasil. O crânio e ossos da coxa e do quadril de Luzia foram achados em 1975 em uma gruta da região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Seu esqueleto foi datado de 11,5 mil anos e ela deve ter morrido aos 25 anos. Neste século, seu rosto foi reconstituído na Inglaterra. Nós temos ali a fonte de onde foi adaptado esse texto. O que diz a questão? Um dos processos de datação arqueológica ocorre calculando o percentual R da quantidade de carbono 14 presente no fóssil em relação à quantidade desse mesmo elemento encontrado em um ser vivo de características semelhantes. Suponha que para fósseis humanos paleoamericanos a figura a seguir exiba o gráfico de uma função que leva reais com alguma restrição em outros reais, aquelas restrições ali, ó, asterisco, exclui o zero, sinalzinho de mais, exclui os negativos, lembrando que o que está antes da setinha é domínio, o que está depois da setinha é contra domínio, que associa a cada R a quantidade de T, que está em função de R, de anos que se passaram desde a morte do ser humano em questão. Então tem um gráfico, né, que foi fornecido aqui na questão também, está aparecendo aí na sua tela. Tá? Então observe que à medida que o tempo foi passando, ó, o percentual R aqui, ó, a porcentagem foi diminuindo.
beleza? E aí nós temos, né, 5 alternativas que a gente vai, pelo que está no comando de questão, a gente vai se basear no texto e no gráfico para marcar qual é a alternativa correta. Nós vamos ver cada uma delas, tá? Na letra A ele fala assim, no caso de Luzia, o percentual R no momento de sua datação se encontrava entre 20% e 30%. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para você é sobre essa datação. Deixa eu voltar aqui no texto, ó, e te mostrar que a datação está aqui. Ó. Seu esqueleto foi datado de 11,5 mil anos. Então, nós temos que identificar lá no gráfico aonde que está indicado 11,5 mil anos, ok? Porém, se você olhar aqui no gráfico, nós não temos 11,5 mil anos. Nós temos o quê? Nós temos 13.307, que eu estou indo até o gráfico aqui para te mostrar onde está, e 9.954, que eu também estou indo até o gráfico para te mostrar. 11,5 mil anos está exatamente entre essas duas datações explícitas aqui no gráfico. Ou seja, em termos percentuais, nós temos aqui essa região do gráfico que nos interessa, né, está em algum lugar aqui, o 11,5 mil anos, e se eu projetar lá no eixo horizontal, que tal percentual R, está entre 20% e 30%. Matamos a questão, Tatarém, exatamente. Então, já de primeira nós analisamos e conseguimos resolver a questão. Se você está fazendo uma prova de vestibular, um Enem, qualquer outra coisa, você sabe qual é a resposta certa, já marca e parte para outra questão. Aqui não, né? Nós estamos treinando, estamos discutindo questões, então a ideia é passar por todas e verificar por que as outras também estão incorretas. Ok? Na letra B ele fala assim, à medida que o tempo passa, o percentual R de um fóssil humano paleoamericano cresce em relação a um ser vivo de características semelhantes. Não, né? À medida que o tempo passa, o percentual vai acontecendo o quê? Vai diminuindo. Se você quiser pegar um exemplo, no tempo zero, tinha um percentual de 100%. No tempo 13.307, o percentual é de 20%. Então, à medida que o tempo passa, o percentual não cresce, ele decresce. Beleza? Por isso que a alternativa B está incorreta. Na letra C, um fóssil humano paleoamericano datado entre 2.949 e 4.223 anos apresenta percentual R de no máximo 50%. Aqui eu já vou destacar a região para você. Vou pegar um marca-texto aqui. Ó. Ele está falando dessa região aqui, então eu tenho que ir até o gráfico. Eu chegando aqui no gráfico, opa, identifiquei no gráfico. Parei aqui. Então veja que a parte do gráfico que tem o período ali que está compreendido é exatamente esse pedacinho aqui da curva. Ou seja, em porcentagem equivale, né, está entre 60 e 70%. Por isso que essa alternativa aqui também está incorreta, que ele fala que é no máximo 50%. Beleza? Na letra D ele fala assim, o percentual R, apresentado por Luzia imediatamente após sua morte, se encontrava entre 80% e 90%. Gente, aqui eu vou ficar direto, imediatamente após a sua morte, o tempo é zero. Ok? E no tempo zero, se eu vou até o gráfico, eu chego aqui exatamente no 100%. Então não está entre 80% e 90% não. Tá? E por último, o tempo necessário para que um fóssil humano paleoamericano perca 10 pontos percentuais de R é constante. Gente, primeira coisa, constante você sempre vai associar a uma reta. Constante, linear. Aqui já é uma linha curva, então já não. Ah, não estou satisfeito com isso, tá? Então vamos ver aqui, ó, por exemplo, entre 90% e 100%, perde 10 pontos percentuais. Entre 90% e 100%, ele vai de 0 até 871, ou seja, passaram-se 871 anos. Agora, por exemplo, ó, vamos ser bem radical. Vamos pegar aqui, ó, entre 20% e 30%, nessa região aqui. Se eu for até o gráfico, é essa parte da curva aqui, ó, que está entre 9.954 e 13.307 anos. Aqui dá uma diferença de 5.731 anos, né? Ele fala que o tempo necessário para que um fóssil é constante. Não é constante, tem essa variação aqui. Beleza? Por isso que a alternativa aí também é incorreta. Então, essa questão aqui, pela análise e interpretação de gráfico, até que era uma questão razoavelmente tranquila, né? Perto do que a UEL cobra, essa aqui era uma questão bem de boa, confirmando a alternativa correta, a letra A.
a figura a seguir. Utilizando duas retas graduadas e perpendiculares, um estudioso caracteriza cada ponto da obra de Johannes Vermeer como um par ordenado no plano cartesiano, de forma que o ponto no brinco de pérola seja associado à origem de coordenadas 0, 0. De acordo com a associação feita, o estudioso constata que os pontos de coordenadas menos 10 e 0 e menos 8 e 8 se localizam respectivamente na boca e no olho retratados. A assinada alternativa que apresenta corretamente uma propriedade da parábola que passa pelos três pares ordenados presentes no texto. Nós temos algumas alternativas. E assim, gente, nós estamos falando de parábola, né? Primeira coisa que eu queria te chamar a atenção, antes da gente começar a resolver a questão, nós estamos falando de uma parábola. Se nós estamos falando de uma parábola, nós estamos falando de uma função polinomial do segundo grau. Ou seja, se nós temos pontos de intersecção no eixo x, e nós temos, né, porque ele passa pela origem, ele vai ter um ponto de interseção ou dois pontos de interseções no eixo x. Ou seja, nós temos duas raízes reais distintas ou duas raízes reais iguais. Então, nunca, em hipótese alguma, que nós teríamos três raízes reais e distintas, ok? Já dava para eliminar essa alternativa aqui de cara. De resto, ó, a gente precisa fazer alguns esqueminhas aqui para a gente conversar. Então, deixa eu jogar a imagem aqui para você. Então, lembra que nós temos aquele brinco de pérola ali, ó, como o ponto de interseção entre os eixos x e y. Vou colocar aqui para você, então, ó, eixo x e eixo y, ok? Então, aqui ó, nós temos o ponto de intersecção entre esses dois eixos coordenados, ou seja, coordenadas 0 e 0. Vou chamar de ponto A, tá? Eu vou por aqui, nós temos um ponto A, cujas coordenadas são 0 e 0. Beleza. O que mais que ele falou ali pra gente? Ó? Nós temos dois pontos de interseção, ó, menos 10 e 0 e menos 8 e 8, que se referem-se à boca e o olho retratados, tá? Então, aqui a boca, ó, coordenadas, eu vou chamar de B, tá? Menos 10 e 0, ok? E nós temos um olho de coordenadas, vou chamar de ponto C, ó, menos 8 e 8. Tatarinho, como é que eu sei qual é o olho? Pelas coordenadas. Se o B tem coordenadas x igual a menos 10, quer dizer que menos 8 está aqui mais próximo deste ponto A, ou seja, aqui este olho, ó, que seria o meu ponto C, tá? Com isso, a gente já consegue também eliminar algumas outras coisinhas. Por exemplo, a parábola tem que passar por esses três pontos. Tá? A parábola ou tem concavidade para cima ou tem concavidade para baixo. Uma coisa assim que eu posso te afirmar é que a concavidade vai ter que ser para baixo. Né? Imagine como é que eu vou conseguir fazer uma concavidade para cima e passando por esses três pontos. Não tem nenhuma maneira que isso possa acontecer. Tá. Outra coisa, antes de a gente começar a resolver a questão, nós temos já as raízes, de graça, nós já temos as raízes dessa parábola, dessa função, dessa equação do segundo grau. Porque quando o y é igual a zero, nós temos as raízes. Então aqui a indicação do x igual a zero no ponto A e x igual a menos 10 são exatamente quem? As raízes da equação do segundo grau que representa ou que é representado por essa parábola. Tá? Se as raízes são 0 e menos 10, vamos lembrar do vértice da parábola. O vértice da parada também, né? É o único ponto que pertence ao eixo de simetria dessa parábola, ou seja, a distância da coordenada x do vértice até uma das raízes sempre vai ser igual à distância até a outra raiz. Na prática, a coordenada x do vértice é sempre o ponto médio entre as raízes. Se as raízes são 0 e menos 10, qual é o ponto médio entre 0 e menos 10? É o 5. Ok? Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, 5. Então, esse ponto C de coordenadas menos 8 e 8 não é o vértice dessa parábola. Então, se eu quisesse fazer um rascunhão aqui, ó, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, gente. Ó, a parábola seria algo, eu já vou fazer lá para baixo, algo mais ou menos assim, passando por esse ponto C, ó, e como o ponto C não é vértice, ele sobe mais um pouquinho e aí começa a descer. Ok? Então, o vértice, as coordenadas do vértice dessa parábola, a gente já sabe a coordenada x do vértice,
x do vértice é menos 5, a gente não sabe a coordenada y do vértice, ok? Mas a gente sabe que ele está acima desse ponto C, ou seja, se o ponto C tem coordenada y igual a 8, o y do vértice com certeza é maior que 8, eu vou por ali, tá? E a gente não vai nem precisar dessa informação, só para a gente aproveitar e entender toda essa historinha aí que foi passada para nós, ok? Então, maravilha. Com isso, o que a gente podia pensar? Se a gente voltar aqui para as alternativas, ó, veja que ele fala de uma equação na letra A, nós não sabemos ainda. Que tem concavidade voltada para cima na alternativa B, não. Tem por vértice um ponto na região do ombro retratado? Não, né, gente? Porque olha só, se o vértice... Deixa eu colocar aqui um ponto vértice. Se o vértice seria, por exemplo, mais ou menos esse ponto aqui que eu estou fazendo ó, de verde, o ombro seria aqui para baixo, né? O y do vértice a gente sabe, né? As coordenadas do vértice, o y do vértice, a gente sabe que está lá para cima, né? Em relação ao eixo x, porque ele é maior que 8. Ok? Então também já dava para eliminar essa alternativa. Agora vamos conversar bem sério. Vamos conversar bem sério. Tá? Tem quem quer conversar sério comigo? Fiquei até nervoso, fiquei nervosa. Porque assim, gente, nós precisamos descobrir, então, basicamente, qual é a equação que representa essa situação. E, gente, se nós temos pontos coordenadas aqui fornecidas no enunciado, nós temos valores atribuídos a x e a y, é só substituir e verificar qual seria a alternativa correta. Então, não tem um outro jeito de fazer? Tem, mas esse seria o jeito mais rápido, né? Claro, ó, se eu colocar as coordenadas desse ponto aqui que eu chamei de A, lá cujos valores de x e y 0 e 0, vai dar certo para os dois. Então, isso aqui não seria um bom teste. Tá? Agora, por exemplo, ó, se eu pegar as coordenadas que eu chamei de ponto B, ó, x é menos 10, y é 0. Tá? X é menos 10, y é 0. Joga aqui na primeira equação, ó, y é 0, x é menos 10. Então vai ficar menos 10 ao quadrado mais 5 vezes menos 10. Isso aqui tem que dar igual a 0. Ó. Essa igualdade tem que ser verdadeira. Será que vai dar 0 isso? Vamos ver. Ó. 0 menos 10 ao quadrado é 100. E eu tenho 5 vezes menos 10, que é menos 50. Ou seja, esse aqui deu 50. A igualdade não é verdadeira, ou seja, não é a alternativa A. A resposta correta é a letra D. Tá? Então, dava para responder essa questão ó, e dava para marcar a alternativa correta sem precisar usar alguma técnica para descobrir qual é a equação do segundo grau, ok? Só por substituição. Ah, Tataí, se não fosse possível, qual que seria uma forma de resolver? Na verdade, a gente tem mais de uma forma de resolver. Nós podemos trabalhar com o sistema de equações, fazendo as substituições na sua forma geral, de uma equação, de uma função do segundo grau, ou a gente pode usar a forma fatorada de uma equação de uma função do segundo grau. Como assim, Dani? Vamos falar, vamos ver. Beleza. Deixa eu voltar aqui, maravilha. Então, assim, como eu sei quais são as raízes, lembra que quando a gente fala lá de função do segundo grau, a gente trabalha assim de uma maneira geral dessa forma. Ax ao quadrado mais bx mais c. Lembra que quem está em função de x é o y, então eu posso pôr y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. A, b e c são os coeficientes. Ok. Eu coloquei o y porque a gente vai trabalhar com x e y de acordo com as coordenadas que foram fornecidas no enunciado. Essa aqui é uma forma geral, tá? E nós temos a tal da forma fatorada, que eu vou usar aqui, que eu acho mais fácil nessa situação, que eu trabalho com as raízes. Ou seja, a forma fatorada seria assim, y, ou f de x, né, é igual ao coeficiente a. Aí você pega x e trabalha com o oposto da primeira raiz, que eu vou chamar de x1, e você vai multiplicar por x e o oposto da segunda raiz, que eu vou chamar de x2. Tá? E aí a gente só vai fazer as substituições, tá? Lembrando que as raízes são menos 10 e 0. Então eu vou associar ao x1 o valor menos 10 e ao x2 o valor 0. E agora é só fazer substituição. Então, vamos lá. Ó. Y é igual a, eu não sei qual é o valor dele, deixa indicado. X menos x1, ó, menos com menos vai ficar mais. Então, x mais 10 é sempre o oposto da raiz, tá vendo? Se a raiz é menos 10, então aqui ele vai ficar mais 10. E ali no segundo fator, no terceiro fator, eu tenho x menos 0, que é outra raiz. X menos 0 é x, concorda comigo? Então, isso aqui vai ficar y é igual a vezes x mais 10 vezes x. Perceba que se eu multiplicar já aqui ó, x por x mais 10, vai aparecer um x ao quadrado, beleza. Não vou fazer isso ainda porque nós precisamos descobrir o valor de a.
Então perceba que se eu atribuir valores aqui a x e y, eu consigo descobrir o valor de A. E nós temos aqui ó, as coordenadas do ponto C, e as coordenadas do ponto C, por exemplo, têm valores para x e y. Então vamos usar isso a nosso favor. Ó. X é menos 8, y é 8. Substitui aqui, ó, y é 8, e onde tem x eu vou colocar menos 8. Deixa eu só substituir aqui, ó. A gente já ganha um pouquinho de tempo em relação às cores. Então vai ficar 8 igual a vezes menos 8 mais 10 vezes menos 8, ok? Nós temos algumas maneiras de fazer isso aí, eu vou brincar com a tal da matemática básica, por enquanto, menos 8 mais 10 é 2, e eu tenho 2 vezes menos 8, que é menos 16, certo? Ó, 2 vezes menos 8 é menos 16, ou seja, ele está multiplicando, vai passar para o outro lado lá, dividindo, ok? Ficou estranho, né? Esse meu rabisco aí, parece que minha caneta foi puxada, acho que ela está sendo abduzida. Que medo, né? Menos 16, e aqui é igual. Tá? E a gente vai simplificar, ó, divide por 8, tanto o numerador quanto o denominador, vai ficar 8 por 8 é igual a 1, 16 por 8 vai ser igual a 2, mais com menos, menos. Então, o coeficiente A deu menos meio. É claro que o coeficiente A tinha que ser negativo, né, gente, porque nós temos a concavidade voltada para baixo. Ok? Se o A é igual a menos B, meio, eu gosto de substituir aqui, ó, nós temos a equação. Beleza? Vamos ver se eu consigo fazer aqui no ladinho. O A é igual a menos meio. Vou lá para cima. Então eu tenho ali, ó, no lugar do A eu vou colocar menos meio. Então aqui fica substituindo y igual a vezes x mais, não é o A, né? Você tem problemas. Você tem problemas. Um A você vai colocar menos meio. É isso que você tinha que fazer e você não fez. Ó, menos meio. E aí vai ter x mais 10 vezes x, ok? Lá nas alternativas não tem nada fracionário, então o que eu vou fazer? Eu já vou pegar esse 2 aqui que está dividindo e multiplicar o y, então vai ficar 2y igual. Gente, aqui ó, tem o menos 1 vezes alguma coisa, esse menos 1, a única coisa que vai fazer é tornar essa expressão negativa, porque eu vou fazer aqui ó, por propriedade distributiva x vezes x, ele vai ficar x ao quadrado, e aí tem o x vezes 10, que vai ser 10x. Só não esquece que nós temos um menos 1 multiplicando, então vou colocar o menos aqui na frente, ok? Então, menos 1 só, o papel dele foi só deixar esse cara ali negativo, beleza? Deixa eu pegar minha caneta azul de novo. E aí, o que acontece? Vamos fazer o ajuste aí com o sinal negativo, tá pequenininho ali, mas tá ali. Eu vou ter menos com mais menos x ao quadrado, menos com mais menos 10x. Pelas alternativas, se a gente voltar lá, ó, perceba que está tudo no lado esquerdo da igualdade. Ó. Então, a gente tem que deixar tudo no lado esquerdo da igualdade. Então, vai ficar 2y. Vem para cá o x ao quadrado negativo fica positivo. Vem para cá o menos 10x, ele fica mais 10x. Tudo isso igual a 0. 2y mais x ao quadrado mais 10x igual a 0, comprovando que a gente já tinha falado lá por substituição. Alternativa correta, a letra D. Tá? Então, é claro, dava um pouquinho mais de trabalho, mas foi importante ali para a gente relembrar algumas coisas e para revisar essa parte aí de função quadrada. Isso aí, né? Bastante coisa, mas bem passo a passo ali, espero ter ajudado de alguma forma. Peço novamente, não esquece, se inscrever no canal para receber notificação de vídeos como esse e outros vídeos. Tem bastante coisa aí, gente, vestibular, Enem, enfim, raciocínio lógico matemático, quem gosta também. Não esquece de curtir o vídeo, escrever alguma coisa para ver se realmente te ajudou. Enfim, vou deixar disponível também aqui na descrição, junto com a descrição do vídeo, um link para você ter acesso a esse arquivo aqui. Tem dois arquivos, na verdade, esse aqui que tem estatística e os assuntos cobrados questão por questão, e um outro arquivo ali que traz só as questões sem gabarito, sem nada, só para você tentar treinar, tentar praticar. O gabarito vai estar lá no final do arquivo. Beleza? Até a próxima então. Tchau, tchau.